Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje a gente vai seguir nossa revisão, tá? É uma revisãozinha básica de alguns conceitos, mas antes eu vou dar umas explicações rápidas para vocês, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que a nossa revisão vai passar por alguns campos da matemática, né? A primeira parte deste campo é a parte de números. O nosso currículo aqui da cidade de São Paulo, ele divide a parte de matemática em cinco tópicos principais, que é o eixo de números, eixo de álgebra, eixo de geometria, probabilidade estatística e grandezas e medidas, tá? A gente vai permear o ano todo por esses eixos, né, esses temas, tá? E a gente vai começar a nossa revisão justamente falando sobre o eixo de números, tá? Que na verdade o que acontece? Os eixos eles falam entre si, então cada um desses 5 itens que eu falei, eles vão ter uma conversa entre eles, vão ter conteúdos parecidos, similares, e justamente no eixo de números que a gente vai começar a nossa revisão, que é aí onde a mágica acontece, né? Bom, então para começar a gente vai relembrar um pouquinho sobre o nosso sistema de numeração, né? O sistema de numeração decimal, e algumas características deles, conforme eu vou mostrar agora para vocês. Então olha só pessoal, a gente vai iniciar nossa revisão, eu vou passar bem rapidamente essa parte, mas depois a gente vai ver com calma nas nossas aulas, tá? Então prestem atenção, porque quando chegar lá fica mais fácil pra gente seguir a matéria, beleza? Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de numeração indo-arábico. Olha que nome bonitinho que é este que está aqui em cima. Indo-arábico. Eu não vou explicar isso aqui porque depois eu quero que vocês deem uma bugada. Vamos aproveitar os recursos online para a gente entender o que seria esse sistema de numeração indo-arábico, tá? Mas quero que vocês saibam que esse já é o nosso sistema de numeração, tá? E ele tem algumas características, tá? Primeira característica do sistema de numeração, ele tem 10 algarismos, 10 símbolos, tá? É muito importante que a gente entenda que esses daqui são os algarismos. Qual é a diferença de algarismo para número? É com esses símbolos, com esses algarismos que a gente vai representar as quantidades, tá? Só que não é representar de qualquer maneira, a gente precisa que esses números respeitem essas classes numéricas que nós temos aqui, certo? Além, é claro, da ordem da escrita. Então, nós escrevemos números da seguinte ordem, da primeira ordem, que dá as unidades, e vai aumentando para o lado esquerdo. Então, se eu colocar o número 1 na unidade aqui, e colocar o número 1, o algarismo 1, aliás, na dezena de milhão, embora ele seja o mesmo símbolo, ele está representando quantidades diferentes. Então, o algarismo 1, eu posso colocar aqui ou aqui. Só que se eu colocar aqui na dezena de milhão, eu vou ter 10 milhões. E aqui eu vou ter apenas uma unidade simples. Essa é a principal diferença que eu quero que vocês se relembrem, tá? Então, algarismos são os números. Algarismos são os símbolos. Os números eles precisam são representados por esses algarismos e depende da classe numérica, ou seja, da posição que eu escrevo. Vamos dar um exemplo aqui bem básico. Vamos pegar o número 2.300.000, certo? Então, 2 milhões, eu tenho aqui na classe do milhão, 2 milhões. O 300.000 está na casa das centenas de milhar. E o resto eu vou completar com zero. Então, eu não tenho essas classes que estão aqui, tá? Então, esses valores que estão aqui, que vocês estão vendo, é assim que eu vou representar o 2.300.000. Percebam, teoricamente o 2 ele é menor que o 3. Só que neste caso aqui ele está representando 2 milhões, por causa da classe que ele está. E o 3 ele está representando a centena de milhar, 300.000. Então neste caso aqui, o 2 ele tem uma representação de um valor maior que o 3, tá? Existem alguns livros que separam as classes por pontinhos, como eu coloquei aqui, mas não é necessário, isso é por conta própria mesmo, certo? Vou dar um outro exemplo, tá? Vamos pensar no 999. 9 unidades, 9 dezenas, 9 centenas. Ó, 9, 9, 9. Perceba que eu usei o mesmo algarismo. A diferença é aonde eu coloquei a classe, a posição dele. Se a posição é diferente, o valor altera.
Então é o mesmo símbolo, só que aqui eu tenho só 9 unidades, aqui eu tenho 90 unidades e aqui eu tenho 900 unidades. Então é o mesmo símbolo, mas por conta da nossa ordem, da nossa forma de escrita que o nosso sistema de numeração exige, ele tem um valor diferente. Tudo bem? Então, de novo, essa é a ideia que eu quero que a gente relembre. Tá? Eu vou continuar a nossa aula, a gente vai ter mais alguns outros pontos. Por que o nosso sistema se chama Indo-Arábico? Isso eu vou deixar para vocês, vai ser uma das atividades que vocês farão. É uma pesquisa, com uma perguntinha só, vocês vão pesquisar e vão responder. Certo? Mas é uma coisa simples, fácil de achar na internet. Virando agora, vamos falar da escrita dos números, tá? Eu coloquei uma tabelinha aqui bem simples para que a gente escreva os números usando, né, o nosso sistema de numeração à escrita correta, que é muito importante. Eu coloquei porque eu sei que tem alguns alunos que se enrolam muito na escrita de alguns números. Por exemplo, 16, 17 tem 2 S, os 600 é bem complicado, os 50, os 60, os 70, existem alguns erros aí de escrita que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, este número que nós estamos lendo aqui, eu tenho na unidade 8, 5 dezenas, 7 centenas e 3 milhares. Ou seja, aqui eu tenho um total de um número completo que a gente precisa fazer a leitura. Então eu tenho 3.000, está na casa do 1.000, 700 na casa da centena, 50 aqui na casa da dezena e o 8 que está na casa da unidade. Então, quem não consegue enxergar, coloca aqui, ó, milhar, centena, dezena e unidade, certo? Então, pelas classes a gente tem esse número. E aí a gente vai justamente fazer a escrita. Então, aqui o que nós temos? Eu vou escrever aqui para vocês, ó. Eu tenho, deixa eu pôr mais para baixo, ficar bonitinho. Então, espaço aqui para eu poder escrever, certo? Então, aqui eu tenho, olha só, eu tenho que escrever, tá? 3. Meu filho, escreve? 3 que tem acento, 1.000, vírgula, 700. Vamos agora para o 5. O 5 é 50, tá? O 50 tá aí do lado. E 50. E o 8 que está na unidade é só 8. E 8. Então a gente tem sempre que lembrar dessa ordem, tá? Vou seguir para o outro exemplo, olha só. Eu tenho aqui, na unidade eu tenho o 7, na dezena eu tenho 5, na centena eu tenho 3, na unidade de milhar eu não tenho nada, e na centena de milhar eu tenho 50, ou 5 na verdade. Na verdade não é 50, né? Não é centena, né, gente? É dezena. Dezena de milhar. Errei. Então, dezena de milhar, nós temos essas questões. Como eu não coloquei na tabela, eu quero que você se lembre que quando a gente vai para a dezena de milhar, a gente vai usar o número da dezena. Então, quando eu estou na dezena de milhar, no caso, vai ficar o quê? 50, mais acompanhado da parte da palavra 1.000. Então, aqui, nós vamos escrever da seguinte maneira, ó. 5 é dezena de milhar, e a milhar não tem nada, então aqui vai ser 50.000. Então eu vou escrever aqui, ó, 50.000. O 3 ele está na casa das centenas. Casa das centenas está aqui embaixo. Centenas eu tenho 300. Ó, 300 é com Z. 300. O 5 está na dezena de novo. Então dezena ele é outro 50. Então 350. E o 7 é unidade, então eu só escrevo 7 normal, que 7 é com S, tá, gente? Não escrevo 7 com C não, pelo amor de Deus. Belezinha? Agora o próximo. O próximo é número de gente grande, olha só. Vocês estão virando gente grande agora. Então nós temos aqui, ó. Unidade, dezena, centena. O milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E aqui eu tenho unidade de milhão. Tá? Milhão. Certo?
Então nós temos aqui o milhão, aquela classe gigante, que é um número enorme. Então, quantas unidades de milhão eu tenho? Eu tenho uma unidade de milhão, então eu tenho 1 milhão, certo? Seguindo aqui, ó, o 3. O 3, ele está na classe dos centenas. Então, de novo, vamos voltar para centenas. 3 nas centenas é 300. Então, 300. Deixa eu ampliar aqui. Tá, depois eu amplio melhor. Do outro lado. Aí. 300. O 2 está na dezena. Então, E20. 2 na dezena é o 20, certo? E eu não tenho unidade. Então, 320, não preciso colocar, 1000. E aí, na unidade simples, eu tenho uma centena. Uma centena é 100. Então, 320.000, 100. E eu não vou colocar aqui 10 e 6, porque eu sei que o 16 ele tem uma escrita normal. Então, 16 está escrito aqui, ó. Então, 16. Certo? Então, essa é a maneira correta que a gente vai fazer a leitura, separando pelas classes, tá? Então, classe da unidade simples, a milhar e a milhão. Então, 1.320.616. Quase falei errado. Belezinha? E aí, vou colocar aqui algumas observaçõezinhas. Principalmente em relação à reta numérica, tá? O que é a reta numérica? É uma reta, ele funciona mais ou menos como uma régua, que ele parte do primeiro número que nós conhecemos, que é o 0, e ele vai continuar infinitamente até o final, tá? E aí eu coloquei aqui essa observação muito importante. Nós usamos uma reta para representar, pois podemos ampliá-la infinitamente com os números. Então, cada um desses espinhos que tem aqui é uma unidade. Essa reta que eu coloquei aqui vai só até o 7, mas percebam, ela tem uma setinha que está mostrando uma orientação, que é o sentido para onde vai. E se eu quiser esticar, como eu estou esticando agora, eu vou conseguir esticar infinitamente, tá? Por que a reta numérica é importante? Porque a gente consegue observar algumas coisas como tamanho, qual número é maior, qual número é menor, representa a maior quantidade, representa a menor quantidade, e as ideias de antecessor e sucessor. Antecessor é o número que vem imediatamente antes, né, dele nessa sequência. Imediatamente antes. Ou seja, uma unidade menor. Sucessor é o número que vem imediatamente depois, ou seja, uma unidade maior. Vamos pegar aqui o exemplo do número 5. A unidade que vem antes do 5 é o 4. Então, o antecessor do 5 é o 4. E o sucessor é o número que vem depois. Então, que número que vem depois? O 6. Então, o 6 é o sucessor. Tá? Isso vale para qualquer número, mesmo que a gente não tenha uma reta numérica para olhar. Então, por exemplo, o número 620. Qual o número que vem antes? É o 619. Então, o 619 é o antecessor. E o sucessor é o 621. Belezinha? Então aqui a gente consegue determinar também qual é maior, qual é menor, enfim, N coisas. Tudo graças à reta numérica. E aí, para fechar, aqui estão as fontes, né, onde eu consegui todas as informações que vocês viram agora, onde eu peguei essas artes, essas imagens, que é muito importante para a gente poder dar os devidos créditos a quem fez. Beleza? Bom, agora que a gente já lembrou, reavivamos na nossa cabeça o que é esse sistema de numeração, e essas características, a escrita e tudo mais, eu vou deixar para vocês então alguns exercícios que vocês vão poder fazer no caderno, tá? Então esses exercícios vocês farão no caderno, e para correção vocês vão me mandar a fotinho. Então tira a fotinho do Google celular e manda lá pelo Google Sala de Aula, tá bom? Qualquer dúvida, se você não entendeu uma questão, se não entendeu nada, pode me chamar, eu vou tirar as dúvidas de vocês. Se for necessário, a gente vai abrir uma chamada no Google Meet para tirar as dúvidas de vocês, fazerem a revisão desses exercícios, beleza? Então, fiquem em casa, se cuidem. Nos vemos nas próximas atividades.